Boa noite, amada igreja. Paz seja com vocês, amém? Deus abençoe, podemos assentar, em nome de Jesus. Irmãos, o pastor Leodoro estava mencionando algumas coisas importantes, e uma das coisas que ele falou sobre essa mensagem da irmã Odete, eu não tinha lido, mas eu fui no celular rapidinho ali, para conferir. Hoje é o Dia Mundial de Oração pela Tradução da Bíblia, olha só. Provavelmente tem um dia mundial da tradução da Bíblia, né? Mas hoje é o dia mundial de orarmos para a tradução da Bíblia, amém? E amados, e esse é um dos pontos que nós podemos orar hoje, e um dos pontos daquilo que a mensagem de hoje, o ensino de hoje para nós, porque é uma mensagem, irmãos, é uma pregação, mas é um ensino, porque nós vamos ver o que a palavra de Deus nos mostra acerca disso. Tem um versículo que Tiago escreve, não é o versículo que eu quero pregar e falar sobre, mas tem a ver com atitude. Esse versículo lá em Tiago 4,17 diz assim, pensem nisso. Então Tiago está escrevendo essa carta e ele faz uma reflexão, ele fala assim, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Esse versículo precisa de explicação, irmãos. Tem alguém aqui que não entendeu esse versículo? Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Não precisa nem pregar, né? Então nós vemos, irmãos, que o pecado não é só fazer a coisa errada, mas é se omitir em fazer o bem. Quando eu sei que eu devo fazer um bem e não faço isso, eu estou cometendo pecado, eu estou errando no sentido do pecado aqui, que né, a palavra pecado significa errar o alvo, né? É isso que significa mesmo. Errar o alvo é você ter um alvo à sua frente e você jogar, sei lá, a pedra, né, o dardo, seja lá o que você for arremessar, é você arremessar para um lugar totalmente diferente do alvo, e você não acertar. Então a vontade de Deus é que a gente faça o bem. Então quando nós falamos sobre evangelismo, né, pastor? Sobre evangelismo, sobre ofertar, irmãos, sobre falarmos da palavra de Deus, sobre orarmos, sobre jejuarmos, quando nós vemos Jesus no Sermão da Montanha, quando orardes, então não é se vamos orar ou não, é quando jejuares, não é se vamos jejuar ou não, mas quando jejuarmos, então Deus espera essas coisas, e essas coisas em si, elas são boas, amém? Então se nós não estamos evangelizando, orando, falando da vontade da palavra de Deus, nós então estamos errando o alvo, porque é isso que Deus quer de nós, amém, queridos? Então nós precisamos pensar sobre isso, amém? Que é isso que Tiago fala ali, pensem nisso, A mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje está lá em 1 João, capítulo 5, não tem totalmente a ver com aquilo que eu já falei até agora, mas tem a ver também com aquilo que a gente falou agora. A palavra de Deus, ele se une, né? Ela se junta. 1 João capítulo 5, versículo 13 em diante. 13, 14 e 15. Estava com o esboço da última mensagem que eu preguei na minha Bíblia, e eu abri do lado agora, eu falei assim, não, isso aqui não é a mensagem que eu vou pregar, alguma coisa deu errado, mas é isso aí mesmo. 1 João capítulo 5, versículo 13, 14 e 15 diz assim, só o esboço que tinha trocado, o versículo está certo. Olha só, diz assim a palavra de Deus, escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna, amém? Presta atenção nesses dois próximos versículos. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ou com a vontade de Deus,
Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Ficou claro, irmãos, esse versículo para vocês? Vamos ler de novo, prestando atenção, mais uma vez. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então, vamos parar um pontinho aqui. Então, o que esse versículo está dizendo é que nós temos essa confiança quando nos aproximamos de Deus, que se nós pedirmos algo que é a vontade dEle, Ele nos ouve. Não é isso que o texto está falando? Amém? Concordam? E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Irmãos, esse ensino da palavra de Deus, que João escreve aqui, é algo incrível e tremendo e poderoso em nossas orações. Basicamente, o que João está dizendo aqui é o seguinte: que nós podemos ter confiança quando nós pedimos algo que é a vontade de Deus, porque nós sabemos que Deus irá fazer aquilo que estamos pedindo. Por quê? Porque é a vontade dEle. Não é tremendo isso, irmãos? Não é maravilhoso isso? Então, o que passa a ser de suma importância quando nós oramos a Deus? Primeiro ponto, né? Conhecermos a vontade dEle. Conhecemos a vontade dEle para um determinado assunto que estamos buscando dEle. Nós sabemos o que a palavra de Deus fala. Então Deus, Ele revela a sua vontade aonde? Através da sua palavra. Como que nós conhecemos hoje a vontade de Deus? Através da sua palavra. Não há nenhum outro lugar aonde nós possamos ir como fonte hoje para sabermos certamente qual é a vontade de Deus. A gente pode buscar o nosso coração, o Espírito Santo pode falar para nós, amém, mas a gente sabe que até aquilo que o Espírito Santo nos revela faz parte daquilo que está escrito na palavra de Deus, porque o Espírito Santo nos leva a quem? A Cristo, a verdade, a sua palavra também. Então, Deus, Ele revela claramente a sua vontade aonde? Nas Escrituras. Então, quando nós oramos a vontade de Deus, nós estamos orando de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. Olha que tremendo isso. E nós não estamos somente orando baseado nos nossos sentimentos ou naquilo que nós queremos porque nós queremos. Há um outro ponto também, irmãos, que quando nós conhecemos a vontade de Deus para um determinado assunto, nós não precisamos orar a Deus, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque se nós já conhecemos a vontade de Deus, nós precisamos orar com fé de que Deus vai cumprir a sua vontade. Amém? Porque é isso que 1 João 5, 14 e 15 fala, irmãos. Ele está ali revelando algo poderoso para a nossa vida de oração. E poderoso para aquilo que nós estamos buscando em Deus, para que aconteça, ou para que o Senhor mova em nossas vidas. Então, por exemplo, nós lemos na palavra de Deus, que é a vontade de Deus de que todos sejam salvos. Vá comigo em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro 3,9 diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento.
Então, quando nós oramos pela salvação de alguém, nós podemos orar com fé de que Deus vai ouvir a nossa oração, irmãos? Ou não? Podemos orar porque é a vontade de Deus que isso aconteça. Então a minha oração não será assim: Senhor, se for da tua vontade, salva o meu filho, salva o meu cônjuge, salva o meu pai, minha mãe. Não preciso orar desse jeito, se for da sua vontade, Senhor. Mas eu posso orar com fé de que é a vontade dEle, e dizer assim: Senhor, o meu filho vai sim ser salvo, minha filha vai sim ser salvo, o meu cônjuge vai sim ser salvo. Há um versículo em Atos capítulo 16, versículo 31, que diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e quem mais? E os da sua casa. Então, há uma promessa de Deus aqui, irmãos. Então nós podemos sim, diante de Deus em nossas orações, não reivindicar a Deus, não colocar Deus contra a parede, não é sobre isso, irmãos, mas é sobre nós orarmos com fé, porque nós sabemos qual que é a vontade de Deus, porque há uma promessa de Deus para as nossas vidas, e nós podemos buscar isso, porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, não é verdade? Você está vendo, irmãos, como é importante nós conhecermos a vontade de Deus nas nossas orações? Porque Deus, Ele faz a sua vontade, e as nossas orações, elas são o meio pelo qual Deus exerce a sua soberania e a sua autoridade na terra, que Deus ordena a oração, Deus ordena as nossas orações. Esse próprio versículo que nós lemos fala sobre termos confiança ao orar. É como, irmãos, é como se Deus só pudesse agir. Eu sei que talvez isso aí eu esteja indo um pouquinho longe demais. E eu sei que eu vou falar isso com cuidado, mas é como se Deus só pudesse agir mediante as nossas orações, irmãos. Que Deus, Ele vai fazer a sua vontade, o mundo, Apocalipse irá acontecer, mas nós sabemos que até tudo isso acontecer, vai ter as orações do povo de Deus ali. Nós sabemos, irmãos, que há promessas de Deus que nós precisamos reivindicar, e nós sabemos que as nossas orações fazem a diferença, e se elas fazem a diferença, irmãos, senão não há necessidade de orarmos então. Porque se Deus vai fazer a vontade dEle de qualquer jeito, a minha oração não interfere em nada, então eu não preciso orar. É isso que a Bíblia ensina? Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina de que nós somos cooperadores de Deus, e a nossa cooperação é em forma de oração. Vocês não têm porque vocês não pedem. O próprio Tiago fala isso. E quando vocês pedem mal. Então há uma forma de pedirmos bem. E ele fala, quando a gente pede mal, a gente pede para os nossos próprios prazeres, para as nossas próprias vontades. E Deus aqui revela em 1 João capítulo 5 que a nossa oração deve ser baseada na vontade de quem? Na vontade dEle. E quando nós oramos a vontade dEle, Ele age, irmãos. Porque é a vontade dEle. Então Deus espera a nossa oração, Deus espera o nosso posicionamento, Deus espera a nossa fé. Então Deus não é o último responsável, Deus é o responsável por todas as coisas, mas nós temos uma parte, que é a nossa oração e a nossa fé. Eu tomo posse, eu me aproprio das promessas de Deus. Eu tenho um exemplo, que eu posso dar, que está bem próximo de mim. Não sei se ela vai gostar de eu dar esse exemplo, mas eu tenho o exemplo da minha segunda mãe, Eu nunca me esqueço que ela sempre, e ora até hoje, pela sua casa, E falta um ainda, Mas a palavra de Deus fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. Então há uma promessa.
E há uma promessa que está sendo reivindicada há muitos anos. E o Senhor tem trazido um por um. E Ele vai completar a obra em nome de Jesus. Então, irmãos, porque é a vontade de Deus isso. É a vontade que todos sejam salvos. Então nós podemos orar, Senhor, se for da Tua vontade. Irmãos, nós podemos ter a certeza, se nós olharmos, por exemplo, abra comigo ali, Mateus 8:17. Mateus 8:17 diz assim, ele escreve, né? Vamos ler o 16. Ao anoitecer foram trazidos a ele, a Jesus, né, muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. O Salmo 103, versículos 1, 2 e 3, ele fala assim, bendiga minha alma ao Senhor, bendiga a Ele, né, todo o meu ser, bendiga o seu santo nome. Ele fala assim, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas enfermidades. O trabalho de Jesus na cruz foi um trabalho duplo, irmãos, um trabalho de salvação e um trabalho de levar sobre Ele as nossas enfermidades e doenças. Então nós sabemos que Deus cura, o nome de Deus é Jeová Rafá, o Deus que cura. Então nós conhecemos a vontade de Deus. E outra, irmãos, uma deixa aqui, ó, as 4 doutrinas do Evangelho quadrangular, Jesus salva, amém? É a vontade de Deus salvar? É a vontade de Jesus salvar? Nós podemos orar com fé sobre a salvação de alguém. É a vontade de Jesus batizar com o Espírito Santo? E, irmãos, nós não podemos orar, Senhor, se for da Tua vontade, batiza com o Espírito Santo. Não é da vontade de Deus. Então, nós podemos orar com fé, irmãos. Porque quando nós falamos, Senhor, se for da Tua vontade, é como se eu dissesse assim, Senhor, eu estou dando um passo atrás aqui, isso não tem nada a ver comigo, é Tua responsabilidade. Não, irmãos, se eu sei que é a vontade de Deus, eu preciso entrar com confiança na presença de Deus, pedindo aquilo que é a vontade de Deus, para que aconteça naquele momento. Então eu passo a ser um agente de Deus, naquele momento, naquele instante, para que a vontade de Deus se cumpra naquele lugar, naquela pessoa, naquela situação. É a vontade de Deus, eu não preciso orar se for da sua vontade. Irmãos, às vezes a gente pode, né? Pode ser que sim, pode ser que a gente ora assim com o coração de forma genuína, realmente. Pode ser porque a gente não crê, ou pode ser porque a gente pensa assim, né, irmãos? Poxa, mas eu já orei tantas vezes para que Deus curasse alguém e Deus não curou, então é melhor. Quando nós estávamos em missões, quando nós orávamos por cura, a gente trabalhou por alguns anos, né, numa igreja batista e numa igreja tradicional. Então, assim, tudo era assim, quando eu orava por qualquer milagre ou qualquer coisa assim, era sempre assim, né, se for a Tua vontade e tal, né. Aí eu me lembro uma vez assim que a gente tinha uma senhora na igreja, e ela foi acometida com câncer, e a gente ia na casa dela e orava com ela. E ela sempre abria a porta e deixava eu entrar para a gente orar, né? Eu, a Cátia, a gente entrava lá porque assim, ó, no meu coração, a gente ia lá orar e a gente cria que Deus ia curar ela. Eu tinha uma certeza no meu coração que Deus ia curar aquela mulher, né? A minha irmã. E ela sabia disso, ela sabia que a gente cria nisso. E a gente foi lá, íamos lá 2 vezes na semana, sempre orando. Aí teve um dia que ela chegou para a gente e falou assim, pastor, eu sei que vocês vêm aqui sempre orar por mim. E ela falou assim, eu sei, pastor, que eu só vou ser curada completamente quando
eu for para a glória. Então, pastor, não precisa vir orar mais por mim. Eu quero receber o meu novo corpo. Então, amor, irmãos, eu não fui mais. Fomos lá visitar, mas não oramos mais, porque ela não queria mais receber. Vocês estão me entendendo? Houve algo do coração dela, por mais bonito, né, e romântico que isso soe, e amém, ela fez as pazes com ela e o Senhor, foi a decisão dela, e não estou dizendo que ela estava errada ou certa, só estou dizendo, irmãos, ela decidiu no coração dela não ir atrás dessa promessa. E às vezes, irmãos, nós duvidamos dessa certeza muitas vezes, ou não temos essa certeza, porque nós não vemos isso acontecendo toda hora ao nosso redor. Mas nós sabemos que a palavra de Deus fala que é a vontade dele de curar, não é? Nós conhecemos a vontade de Deus e nós sabemos que ele levou sobre si as nossas doenças, nossas enfermidades, e é o que a palavra de Deus fala. Então, irmãos, se essa é a vontade de Deus, nós precisamos buscar essa vontade. E quando nós entendemos o que João escreveu em sua carta, que essa é a confiança que nós temos quando nós nos aproximamos dele em oração, que se nós pedirmos a sua vontade, ele nos ouvirá e vai nos dar aquilo que nós pedimos. Irmãos, isso não é maravilhoso, irmãos? Se esse versículo não tivesse ali, irmãos, aí a história seria diferente, mas esse versículo está na palavra de Deus, é um ensinamento de Deus para as nossas vidas, e é um ensinamento que deve nortear a nossa oração, irmãos, deve nos dar direção na hora de orarmos. Então, irmãos, se nós saímos daqui nessa noite, crendo nessa palavra, irmãos, crendo que Deus, ele cumpre a vontade dele, e que quando eu oro a vontade dele, ele vai me ouvir, glória a Deus por isso, porque as nossas orações vão ser diferentes, irmãos. Aí a gente talvez vai ter que pagar um preço, né? De anos de busca, de anos de oração, de buscarmos o Senhor, de sermos moldados pelo Senhor, de sermos alcançados também pelo Senhor e de recebermos essa resposta do Senhor. Então, irmãos, quando orarmos por cura, quando orarmos por salvação, quando orarmos por batismo com o Espírito Santo, irmãos, nós podemos ter a certeza de que essa é a vontade de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então nós temos essa responsabilidade que não é passiva, irmãos, como eu já falei, é uma responsabilidade ativa. É nosso compromisso buscar a vontade de Deus em oração. E nós estamos vendo cura, irmãos, aqui acontecendo, e vamos ver muito mais, porque nós estamos orando e crendo para isso, irmãos. Deus, ele vai usar a sua vida quando você orar por cura para outras pessoas. Por quê? Porque você está orando e crendo para isso, irmãos. Basta nós darmos um passo de fé. Deus vai curar todas as pessoas que você orar? Tomara que sim, em nome de Jesus, que seja todas elas. Deus também pode não curar nenhuma, irmãos. Mas nós podemos orar com fé e confiança, porque é isso que a palavra de Deus diz. Deus está nos ensinando, irmãos. A palavra de Deus está nos ensinando sobre esse compromisso que nós temos. Então, quando nós orarmos, irmãos, nós não estamos manipulando Deus, mas nós estamos nos alinhando à sua vontade, em nome de Jesus. Então nós estamos tendo essa parceria com o Senhor, amém, queridos? Eu não quero me alongar mais, porque se eu continuar falando aqui, irmãos, eu vou estar me repetindo, e eu quero que essa palavra seja curta mesmo, e seja sucinta aos nossos corações, e amém, queridos? Em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, não é que não vamos, irmãos,
o que eu quero deixar para vocês, né, não vamos orar orações vagas, não é bem isso que eu quero dizer, irmãos. O que eu quero dizer é que, quando nós formos orar algo pelo Senhor, vamos buscar a vontade dEle na palavra de Deus, irmãos. Vamos buscar a vontade dEle. E se há algo na palavra de Deus que revela a vontade de Deus por algo que você está buscando, irmãos, tenha confiança e fé, porque o Senhor vai ouvir a sua oração. Mas não perca a esperança e não perca a fé. Seja confiante de que Deus vai fazer aquilo que você está pedindo. Por quê? Porque é a vontade dEle. Deus não quer que ninguém pereça. Deus é o Senhor que levou as nossas enfermidades na cruz, levou as nossas doenças sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, por suas pisaduras, Isaías 53 fala, nós fomos curados, sarados, salvos. Há uma completude, uma plenitude em nossas vidas, irmãos. Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus quer que sejamos testemunhas eficazes nesse mundo aí fora, irmãos. É a vontade de Deus e nós sabemos isso porque lá em Apocalipse já fala que no final dos tempos haverá povos de todas as línguas, tribos e nações perante o Senhor, amém? Então nós sabemos que é a vontade de Deus que a palavra dEle esteja acessível em todas as línguas, amém? Então hoje é um dia de orarmos, irmãos, pela tradução da palavra de Deus, e nós podemos orar com fé de que Deus vai levantar pessoas para isso, por quê? Porque é a vontade dEle, irmãos. Então as nossas orações não são orações vagas, nós podemos conhecer a vontade de Deus e sermos, irmãos, um agente realmente em parceria e cooperador com Deus nas nossas orações, fazendo a diferença e orando de forma inteligente, irmãos. Usando a nossa mente também, o nosso coração e o nosso conhecimento da vontade de Deus a favor de Deus. Quando você vem aqui à frente, que nós chamamos para oração, nós perguntamos para você o que você está buscando. Por quê? Porque nós queremos orar de forma inteligente por aquilo que você está buscando. Se você vem aqui e fala assim, Senhor, abençoa o meu irmão, em nome de Jesus. Amém, querido, pode sentar. Você vai ficar satisfeito? Amém, né? Eu creio que sim. Se alguém me abençoar, eu já estou satisfeito já, tá bom já. Mas se nós pudermos orar de forma específica, não é melhor, irmãos? Então, com Deus é a mesma coisa, irmãos. Deus quer que sejamos também inteligentes, específicos e conhecedores da sua vontade em nossas orações. E aí nós recebemos, porque Deus cumpre a sua vontade. E Deus espera por você. Amém, queridos? Vamos orar?